Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estar com você mais uma vez na Sala do Pastor. E eu tenho uma notícia para te dar, porque hoje está para lá de especial. Tem um convidado, um homem de Deus, um jovem líder no Brasil, com certeza abençoando a igreja evangélica na nossa nação. Eu tenho um prazer enorme de receber com você. Quero que você aproveite, sente aí numa poltrona, pega um pedaço de papel, uma caneta, para anotar muitas informações que podem mudar a sua vida. Eu estou falando de Douglas Gonçalves. Irmãozão, como é que vai, querido? Obrigado, uma honra, muito feliz de estar aqui. Puxa, que bom, que alegria te receber. E receber um homem que acabou de escrever um livro, né? Faz um pouquinho tempo que a gente lançou, eu e o Thiago Marques. Thiago Marques escreveu um livro fantástico, no meu ponto de vista, importante para esse tempo, na vida de muitas pessoas que estão procurando exatamente aquilo que nós vamos conversar hoje. Com uma plateia enorme aqui hoje, né? Maravilhosa. É, isso aí, olha, está aqui o livro que ele acabou de lançar, Deus te fez de propósito. Já vi com propósito, mas esse aqui é de propósito. Deus fez de propósito. Que tem muito sentido a mensagem que está aqui dentro. E a nossa conversa de hoje é exatamente sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, Douglas. Tá? E já para a gente aproveitar todo o conteúdo que você tem nesse pouco tempo, assim, qual é a pressa? Porque a gente encontra muitas pessoas que querem descobrir hoje, né? O mundo está chamando para isso. Para descobrir qual é o propósito de vida para ela. Qual é a pressa que ela deve ter para isso? É porque quanto antes a gente descobre o porquê e o para que a gente nasceu, a gente começa a viver exatamente no lugar que a gente deve viver, da forma que a gente deve viver, sendo quem nós devemos ser. Né? Mais ou menos assim, por exemplo, se você falasse para mim, você pode colocar um prego ali na parede, aí eu pegasse isso aqui e falar, não, legal, vou pegar isso aqui, vou pôr, né? Achei isso aqui em cima da mesa, e aí eu venho com isso aqui, o meu celular, e começo a bater. Vai funcionar? Numa certa medida pode funcionar, mas isso aqui termina destruído. Entendeu? Porque não foi feito para isso. Ou você pega isso aqui, vamos pegar isso aqui de peso de papel. Que desperdício. Olha o tanto de coisa para fazer com isso aqui, está de peso de papel, segurando uma porta. E é o que eu sinto sobre várias pessoas. Estão vivendo completamente aquém daquilo que elas foram criadas para ser, por não ter clareza do seu propósito. Então você começa a desperdiçar a vida. Hoje está acontecendo um fato muito interessante, muito triste, né? Antes você tinha essa questão da depressão, praticamente, quase que em sua maioria e totalidade das pessoas, há anos atrás, muito ligado à biologia. Tá faltando os neurotransmissores aqui e tal, a pessoa estava com um problema físico, hormonal e tal, e tinha aquela queda e depressão. Hoje, tem várias pessoas que quando fazem os exames não tem nada, entendeu? O que está acontecendo? Elas estão vivendo completamente sem propósito. Adolescentes, jovens, se mutilando, com pensamentos suicidas. E tem muito a ver com essa vida que está vazia. Tipo, não sabe quem são. Acordar para quê? Viver para quê? Mais um dia para quê? Entendeu? E quando você descobre o seu propósito, cara, é como uma ave que começa a voar, é como um peixe que começa a nadar. Uma vez o Miles Monroe falou um negócio muito interessante. Ele falou que ele estava no aeroporto, aí ele olhou assim, e ele olhou para o avião, né? E tinha aquele negócio de aço gigante lá assim, né? E aquele monte de gente em volta do avião, né? Um lavando o pneu, o outro pondo gasolina, o outro ajustando um negócio, lá dentro aquele monte de gente mexendo nas coisas. Por quê? Porque era necessário toda essa equipe para fazer um negócio de aço voar. Aí do lado assim tinha um passarinho. Não tinha ninguém em volta do passarinho. Ele deu um pulinho e saiu voando. Aí ele falou, quando é que eu sei que eu estou vivendo o meu propósito? É quando eu não preciso de um monte de gente na minha volta falando, vai, vou dar uma promoção para você, vamos dar um bônus, vamos dar não sei o quê, entendeu? Para você poder fazer. É natural. Você dá um pulinho e vai. Você nasceu para aquilo, né? Então é vida abundante, né? Quando você descobre o seu propósito. E como você diz no livro, Deus nos fez de propósito. Exato. Ou seja, cada um tem algo lá dentro de si. Mas assim, como tem gente que está com pressa e querendo, mas tem pessoas também que estão, assim, tanto faz quanto tanto fez. Qual é a importância da pessoa descobrir? É porque você nasceu com uma missão, né? Então, Deus te fez de propósito. Então, tudo que foi criado para resolver um problema. Essa é a questão. O problema é que quando eu não sei meu propósito, eu
eu começo a criar problema. Quando eu tenho clareza do meu propósito, eu começo a resolver problema. Então, você pegar, eu tenho esse copo aqui. Então, a pessoa que fez esse copo fez para resolver um problema. A gente tinha água lá na torneira, eu precisava trazer para cá, eu precisava tomar, eu precisava manter ela aqui. Então, vamos criar esse negócio. A pessoa que criou esse microfone que está aí nós aqui, resolveu um problema. Tinha um problema que eu precisava captar o som para sair nesse vídeo. Então, a pessoa que criou essa cadeira era para resolver um problema. A gente cansa ficar de pé, precisava sentar. Então, tudo foi criado para resolver um problema. Inclusive, nós. E a pergunta é, qual é o problema que você vai resolver? Qual é o problema que eu vou resolver? Qual é o problema de quem está aqui com a gente vai resolver? Entendeu? Tem um problema por aí. E que Deus criou você para resolver. Eu lembro que esses dias o Davi falou, eu perguntei para o Davi, né, meu filho, 9 anos. E aí, Davi, o que você vai ser quando crescer? Sabe o que ele respondeu? Milionário. Falei, que isso, cara? Milionário. Mas o que você vai fazer? Ele falou, não sei. Sei que eu vou ser milionário. E aí eu tive que discipular o meu filho. Dizendo para ele, cara, você nasceu para resolver um problema. Pode ser que resolvendo um grande problema, você ganhe milhões. Mas não é o foco. O foco é qual o problema da humanidade que você vai resolver. Uau. Entendeu? Aí eu falei para ele, aí eu levei ele para a empresa, né? Lá para o escritório. Falei para ele, ó, vamos lá. Aí aqui, ó, o que o pai está fazendo aqui? Tem um monte de gente que não conhece o evangelho. É um problema. Então o pai vai gravar um vídeo, o pai vai escrever um texto, o pai vai lançar um livro. Para quê? Para resolver esse problema. Não é para ganhar o dinheiro, para resolver esse problema. E aí sim, o Senhor vai nos dar recursos até para continuar resolvendo esses problemas. Né? Então, é urgente as pessoas descobrirem aqui, porque tem um monte de problema no Brasil que precisava ser resolvido, mas tem gente que não está vivendo o seu propósito. E esse problema continua lá. Mas o que você está dizendo, então, na verdade, o propósito que Deus colocou em nós é por causa de alguém? Sim. Eu gosto de uma ilustração, né? Que é até um nome bíblico. Parece que do jeito que você falou, assim, o propósito de vida não é para resolver o meu problema. Não. Para resolver o problema de alguém. Quando você descobre o seu propósito, você vai começar a abraçar o problema dos outros. E tem um livro de um cara famoso, eu não vou lembrar o nome dele, mas era Problemas Oba. Porque problemas é uma oportunidade na sua frente. Se a gente falasse assim, a gente nem estava falando de Bíblia aqui. Se alguém aqui tá nos ouvindo e fala assim, nossa, eu queria ser rico, então resolve o maior problema. Por exemplo, um cara resolveu um problema, a gente tinha dificuldade de chamar táxi. Ele falou, já sei, vou fazer um aplicativo. E aí você chama um motorista a hora que você quiser. Esse cara com certeza está bilionário, porque ele resolveu um grande problema. Eu queria pedir comida, mas eu não consigo ver todos os restaurantes no mesmo lugar. Alguém criou um negócio que resolveu um problema. De muita gente. E ele está lá bilionário. Então, problemas, é uma grande oportunidade. Não é um momento de murmurar. Então, só que na Bíblia fala um negócio interessante. Ele fala assim que todos nós temos dons. Então, um dom. Então, imagina que você recebeu de Deus um dom. Então, um dos propósitos da vida é ter clareza de qual é o seu dom. Agora, o que significa dom? Dom significa presente. Entendeu? Então, você recebeu de Deus um presente. Então, imagina que Deus vem e uma caixinha e você recebeu um presente. Então, um dos propósitos da vida é descobrir qual é o meu dom, qual é o presente que Deus me deu. Mas quando Ele me dá o presente, eu tenho a tentação de abrir, né? Mas quando eu vou abrir, Ele me para. Fala, não abre. Tem uma etiqueta no seu presente. Aí você olha a etiqueta, tem o nome de alguém. Uau. Não é para você. Então, por exemplo, eu tenho clareza que eu tenho um dom de me comunicar. Mas não é para falar comigo. Fato. É para quem está hoje aqui. Então, no meu lá tem uma etiqueta. E eu preciso descobrir e achar essa pessoa. Então, o propósito é eu descobrir esse dom. A missão é eu entregar para quem é para entregar. Né? Então, eu tenho o dom de... não sou eu, tá? Mas vamos dizer que você tem o dom de gerar riqueza. Tá, então para quem que é? Então, você vai ter que achar o nome da etiqueta. Você vai ter que achar o nome da etiqueta para você saber para quem é você entregar esse dom. Né? Na verdade, a tristeza da pessoa é exatamente não viver esse chamado. Não é porque a alegria é você viver o chamado. Sim. E você vai ver muitas pessoas sendo abençoadas na sua volta. Muito. Eu acho que acaba atraindo os problemas. Sim. Mas isso não é uma tristeza. Não. Isso é uma realização. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Você fala sobre um casamento aqui do chamado, sim, mais missão, né? Dá uma explicação pra gente sobre isso. Então, esse é o grande diferencial do livro, né? A gente começou a falar bastante sobre propósito. E eu e o Thiago é um tema que a gente ama e a gente começou a querer
despertar pessoas para descobrir seu propósito, a galera ao nosso redor. Só que, quando a gente procurava material, a gente tinha materiais falando sobre o que você tem que fazer. Então, eu vou te ajudar a descobrir o que você tem que fazer, sua profissão, sua tal. E aí nós tínhamos materiais falando sobre quem você é em Deus, né? Então, o propósito de Deus para você é a adoração, é você estar diante do Pai, é você estar num lugar secreto. Então, a gente tinha esses dois materiais. A gente falou, gente, só que as duas coisas é propósito. Então, vamos ter que colocar num lugar só, né? Então, a gente define propósito no livro dizendo que é o casamento do seu chamado e da sua missão. Aí, só definir os termos, né? Qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é igual para todo mundo. Todo mundo que nasceu tem o mesmo chamado. Nós somos chamados para ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Nós somos chamados. Esse é o propósito universal? Universal. Para todo mundo que nasceu de novo. Na verdade, para todos os seres humanos, mas quem compreende aquele que nasceu de novo, é que você foi chamado para estar diante de Deus e amá-lo. Olha as figuras que ele usa de linguagem para nos explicar. Vocês são meus filhos, eu sou o pai. Então qual é o propósito de um filho? Amar o pai, ser amado pelo pai. Vocês são a noiva, eu sou o noivo. Qual é o propósito de uma noiva em relação a um noivo? Relacionar com ele, amá-lo, estar com ele. Vocês são ovelhas, eu sou o pastor. É você estar lá com ele, ser cuidado por ele. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é, você precisa viver o seu chamado. Começa aí. Você está se relacionando com Deus, você está amando Ele, sendo amado por Ele. Você está indo para o lugar secreto todos os dias, está diante dEle e desfrutar de um Pai bom e estar satisfeito ali, sabe? Por quê? Porque se a gente for para a segunda parte, que aí vai ser missão, que aí realmente é fazer alguma coisa, sem viver o chamado, nós vamos confundir o que a gente faz com a nossa identidade. Então eu vou chegar lá e vou me formar em medicina, eu vou achar que eu sou um doutor. Não, você faz. Isso é a sua profissão. Se um dia tirarem sua carteirinha, se um dia você aposentar, você tem uma outra identidade. A sua identidade é filho de Deus, filha de Deus. Então meio que eu estou doutor, eu estou pregador, eu estou pastor, não é minha identidade, entendeu? Porque isso é o que eu faço, é o que eu manifesto, mas a minha identidade é filho de Deus, é filha de Deus, essa é a minha identidade. Então você tem que viver o seu chamado, sacerdócio, filiação. Aí quando você vai viver o seu chamado, Deus revela a sua missão. Quando eu vou para o secreto e começo a me relacionar com Ele, Deus fala, olha, eu tenho uma tarefa para você. Aí Ele libera a missão. Eu gosto de ilustrar com Mateus 22, porque o religioso chega para Jesus e fala, como é que você resume o Antigo Testamento? Ele fala, ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. Então é o seu chamado. E aí você vai então amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí é a sua missão. O chamado é universal. Amar o Senhor nosso Deus é igual para todo mundo, amar a Deus. Agora, esse aqui vai mudar para cada um, porque é ame o seu próximo. Primeiro, ame. A palavra amar ali, a gente romantizou ela na nossa cultura. Então, a figura para a gente para amar é um coração, mas a figura para amar na Bíblia é a cruz. Então, talvez a melhor palavra para amor na Bíblia seja servir. Então, vamos substituir. Sirva o teu próximo como a você mesmo. Porque amar, o ágape, é entregar a vida, é fazer. Então, aí já vai mudar, porque a forma que eu vou servir você é diferente da forma que você vai servir as pessoas, porque eu tenho dons. Então, eu posso servir você pregando, eu posso servir escrevendo, eu posso servir fazendo uma refeição, eu posso servir abraçando, servir dirigindo, servir. Então, vai ter inúmeras formas de servir. Então, isso vai mudar para cada um. Então, nós vamos ter que descobrir como é que eu vou servir, o que Deus colocou para mim, o que eu tenho de habilidade, de dons, entendeu? De talentos para poder servir. E aí ele fala, serve ou ama o seu próximo. E aí é uma coisa muito profunda de se interpretar. O que é o próximo? É quem está próximo. Só que quem está próximo de você é diferente de quem está próximo de mim. Entendeu? Por quê? Você tem uma região que você nasceu, você tem uma língua que você fala, você tem um estereótipo, você tem uma cor de pele, você tem... Então, tudo isso vai te fazer estar próximo de um grupo de pessoas. E eu tenho um outro background, eu nasci em uma outra região, em uma outra... Você nasceu num ano, eu nasci em outro. Isso vai fazer a gente se aproximar de pessoas diferentes. Então, o público que você vai servir é diferente do público que eu vou servir. E aí, aqui vai começar a diferenciar. Então,
qual que é o desafio? Eu descobri o que Deus me deu para servir e para quem. Qual é a nação que eu preciso alcançar. Entendeu? Então, é muito lindo porque você começa a fazer as pazes com a sua história. Ah, eu sou tão chateado que eu nasci numa comunidade carente. Será que Deus não quer você sendo voz dele lá dentro? E talvez alguém que não nasceu lá não tenha autoridade lá dentro. Ah, eu nasci num palácio, tal. Será que Deus não quer que você alcance aquele grupo? Que talvez alguém que nasceu numa outra região não consegue alcançar aquele pessoal. O leque fica enorme. Fica enorme. E você fica em paz com o que Deus te deu. Né? Eu vi um amigo falando assim, quando é que eu sei que eu estou curado na minha identidade? É quando você imaginar que Deus aparecesse para você e falasse assim, ó, você vai dormir e quando você acordar, você pode acordar sendo quem você quiser. Você vai acordar sendo qualquer pessoa do planeta que você quiser. Aí você fala, Deus, obrigado. Então quando eu acordar, eu quero acordar sendo eu. Uau! Porque o Senhor não erra. Né? O Senhor me criou exatamente como eu tinha que ser. Quer dizer, o que o irmão está dizendo é que todas as pessoas, todas elas são contempladas com o propósito de Deus. Todas. Todas elas. Para alcançar um público específico. Você falou sobre a vocação. Essa vocação, se a pessoa não está alinhada nessa vocação em Deus, pode atrapalhar no seu propósito específico. Sim. Naquilo que você tem, eu tenho e as demais pessoas têm também. Com certeza. E aí nós temos algumas tentações, né? Porque, por exemplo, até um dos capítulos são os inimigos do propósito. E um dos inimigos do propósito é a necessidade. Eu posso me mover só por necessidade. E aí, eu tenho aqui meu propósito e eu tenho aqui algo que me disseram que vai dar mais dinheiro. Entendeu? Então aqui está meu propósito. Isso aqui eu ia servir, Deus me deu isso. Mas aqui, todo mundo está falando para mim que isso aqui dá mais prestígio, dá mais dinheiro, dá mais não sei o quê. E aí eu vou nisso. Sabe, é terrível quando algum jovem pergunta assim, qual faculdade que dá mais dinheiro aí, que bomba mais? E aí não escolha a faculdade assim. Não escolha curso assim, não escolha a profissão assim. E Jesus fala exatamente isso. Ele fala assim no Sermão da Montanha, né? Não se preocupe com aquilo que você vai comer. Não se preocupe com aquilo que você vai beber. Não se preocupe com aquilo que você vai vestir. O que ele está falando? Sai do modo necessidade. Porque você tem pai. Seu pai cuida de você. Aí ele coloca a gente em um outro modo. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala, viva pelo propósito de Deus na sua vida. Sai desse modo sobrevivência e entra num modo propósito. Entendeu? Então, confia no Senhor de que Ele está cuidando de você e entra no modo propósito. Talvez alguém que está nos assistindo possa falar, Douglas, eu estou aqui nessa profissão aqui, eu preciso desse salário para sustentar minha família. O que eu faço? Usa todo o seu tempo livre que você tem hoje para começar a investir no seu propósito, para você fazer uma transição. Tá? Você tem final de semana? Começa a ler livros que tem a ver com o seu propósito. Você está lá de frentista do posto, que você acredita que não é seu propósito, você acredita que seu propósito é ser um comunicador. Então, todo final de semana você vai estar estudando sobre comunicação, tal, enquanto você está trabalhando ali, até o momento que Deus te permite fazer uma transição. Entendeu? Só que você precisa ter essa coragem. Identificar o porquê e para que você nasceu e começar a investir nisso. E às vezes a pessoa está fazendo exatamente uma coisa que está treinando ele para amanhã, né? Isso, também. Amanhã. Conheci um missionário na Argentina, que ele era... Na Argentina não, conheci na África, que ele era escavador de poços profundos para uma indústria petrolífera. Então ele fazia muito isso, ele fazia poços de 3.000 metros de profundidade, entendeu? E ele começou a fazer algumas viagens com intenção de olhar para projetos missionários na África, e ele acabou migrando. Então, quando ele chega na África, ele sentiu que devia fazer um projeto. O que ele fez? Ele abriu uma empresa de abertura de poços artesianos para a comunidade. Foi resolver um problema. Ele foi lá e acabou fazendo isso, e Deus chamou ele para ser missionário. E hoje ele tem uma empresa na Argentina, né? Eu estou contando isso assim porque às vezes a pessoa está desanimada, como você falou. Então a grande pergunta, aliás, uma coisa muito incrível de entender a intencionalidade de Deus, né? De criar cada pessoa e usar a história dela para que esse propósito realmente aconteça, né? O propósito pode morrer? Pode morrer? Eu acho que enquanto há vida, o Senhor ainda está te chamando para viver o seu propósito. Tem como a gente desperdiçar, tem como a gente jogar a nossa vida fora, né?
eu vejo Paulo dizendo assim, no final da sua carreira para Timóteo, combati o bom combate. Significa que dá para combater uns combates ruins. Significa que dá para entrar numas lutas que não era para a gente ter entrado, entendeu? E não pegar os combates que era para a gente ter combatido, né? Então, eu acredito que sim, dá para você desperdiçar a sua vida. Só se a pessoa desiste. Desistiu, Exato. não tem jeito, né? Eu entendi que a ideia central do propósito é que você multiplique isso. Como é que se multiplica? Cara, e aí é você realmente começar um caminho de intencionalidade. Eu identifiquei, eu compreendi que meu propósito está aqui nessa direção, que Deus me deu esses dons, só que agora eu preciso multiplicar isso. Agora é como aquela parábola dos talentos. Eu tenho que investir minha vida nisso, né? Na parábola dos talentos, ele dá para uma pessoa 1, para outra pessoa 5, para outra pessoa 10, né? E qual é o propósito? Que seja multiplicado, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica assim, poxa, eu recebi 1, fulano recebeu 10. Talvez o 1 é o mais privilegiado, porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. Entendeu? Então, cara, seja zeloso com o seu 1, seja zeloso com o seu 5, seja zeloso com o seu 10. E aí o de 10 multiplica e entrega 20. O de 5 multiplica e entrega 10 para o seu Senhor. E o de 1 enterra. E aí a gente sempre olha para essa parábola falando, poxa, o cara enterrou, né? Mas a questão é essa. O Senhor deu para eles os talentos. Esses 2 aqui que multiplicaram, saíram para trabalhar, para multiplicar os talentos do Senhor, para devolver para o Senhor. Esse enterrou. A pergunta é, o que ele fez com o resto do tempo? O que ele fez com todo esse tempo? E, cara, é o nosso entretenimento, é o nosso gastar nosso tempo com a gente, o nosso meu tempo para o eu, é esse desperdício que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Uma vez, lá naquela uma época que saiu o joguinho do Pokémon no celular, né? Aí umas tia, né, no WhatsApp começou a mandar que era do demônio, né? O Pokémon é o demônio de bolso, né? Aí me mandaram a pergunta lá, é do demônio, Douglas? Daí eu gravei um vídeo, falei sim e não. Não significa demônio de bolso, é só um desenhinho, é só um joguinho. Mas sim, no sentido de, mais uma vez, algo está querendo roubar o nosso tempo. Nós vamos estar lá e não vamos estar lendo as escrituras. Nós vamos estar lá e não vamos estar lendo o livro que era para a gente estar lendo. Nós vamos estar lá e não vamos estar conversando a conversa que era para a gente ter com a pessoa que ia mudar nosso destino. Nós vamos estar lá e não vamos na conferência. Nós vamos estar lá e... Entendeu? Então, cara, nós estamos sendo roubados. Então é investir o seu tempo naquilo que realmente importa, o que o Senhor colocou na sua mão. Vou voltar um pouquinho, Douglas, sobre o casamento lá. Qual é o casamento entre vocação e chamado, né? Sim. E qual é o perigo de você viver só um ou outro? Muito bom. A gente tem a tentação de uma vida monástica, né? Então eu vou viver meu chamado, vou orar, vou estar aqui na Bíblia, no meu quarto, não vou sair nunca. Não. O Senhor te salvou, te chamou para uma missão. Agora, o perigo do outro é pior ainda, quando eu tento viver minha missão sem estar vivendo meu sacerdócio, minha vida com Deus. E aí qual é o perigo? Porque eu vou de barriga vazia. E aí eu vou tentar usar o propósito, a missão, para satisfazer minhas carências. Então assim, a gente vê de forma clara, por exemplo, alguns líderes de igreja que têm uma igreja para satisfazer carências. Aí ele fala, ele precisa falar quantas pessoas estão indo, ele precisa construir o templo maior para todo mundo ver, ele precisa, entendeu, vestir para todo mundo aparecer, porque ele está numa carência, porque ele quer usar aquilo ali como afirmação de quem ele é. Então isso é um perigo, entendeu? Agora quando eu estou satisfeito, né, quando eu estou... Um dia alguém me perguntou assim, cara, por que você acha que o Desascope deu certo, né? E aí foi muito interessante, veio no meu coração assim a resposta, não tinha planejado, mas veio no meu coração, porque não precisava dar certo. E não precisa dar certo. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho pai, tenho uma família, entendeu? Nunca foi um negócio tipo assim, Senhor, me dá um projeto para que saibam e tal. Não precisa dar certo, entendeu? É só realmente a gente tentar servir com aquilo que Deus nos deu, né? Eu até acho que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar algumas pessoas que viveram plenamente o seu propósito e não foram conhecidas, mas fizeram a diferença na vida de uma pessoa. Exato. Né? E, assim, Douglas, tem gente que tem dificuldade de encontrar o seu chamado, encontrar a razão da sua existência. Né? Sim. Que dica que você daria para a pessoa descobrir, encontrar o seu chamado? Legal. Sozinho, No livro... no seu dia a dia, né?
Acho que a dica é compre o livro. No livro a gente tem 3 exercícios. Aí um deles é um exercício chamado 3 perguntas. Então, basicamente, né, que vai estar de forma mais profunda, mas basicamente é o seguinte. O que você tem prazer de fazer? Entendeu? Isso aponta para o seu propósito. O que você tem prazer em fazer? Sabe, o que você faz e você não vê nem o tempo passar quando você faz. E é muito doido, porque tem gente que vai falar assim, é quando eu estou escrevendo. Estou escrevendo, eu não vejo, passou 2 horas. Tem gente que vai falar, é quando eu estou organizando um armário. Olha que loucura. Às vezes para alguém é um martírio, para o outro é o prazer da vida dele. O outro é quando eu estou cozinhando. Eu nem lembro o que... Entendeu? Então, cada um é uma coisa. O que você tem prazer em fazer? Segunda coisa, o que você é bom? E bom no sentido de aptidão, não que você é melhor do mundo. O que você tem uma aptidão? Entendeu? Porque ser melhor do mundo requer treino. Mas, de fato, há uma aptidão para alguma coisa, entendeu? Então, eu tenho uma aptidão para falar, eu tenho uma aptidão para vender, eu tenho uma aptidão para me comunicar, para conectar com as pessoas, eu tenho uma aptidão para cozinhar, para isso, para aquilo, entendeu? Então, o que você é bom. E isso aí é legal porque, às vezes, os pais, primos, amigos já falavam de criança. Olha, menino, facilidade com isso. Olha, essa menina tem uma facilidade com música. Já começa a aparecer. E a terceira pergunta é, o que te incomoda no mundo? Quando você olha para o mundo, você fala, o que precisa... Se Deus aparecesse para você e falasse assim, eu vou resolver uma coisa no mundo, um problema, qual problema você mandaria ele resolver? Qual problema você diria, Senhor, a fome, Senhor, o abuso infantil, Senhor, a violência, Senhor, a ignorância, entendeu? Qual é esse problema que você pediria para ele resolver? O que te incomoda? Quando você vê uma notícia, te tira a paz. Então você pega essas 3 coisas. Então você vai unir o que você é bom, o que te dá prazer, e você vai usar isso para resolver o problema que você está enxergando. Entendeu? Então, um exemplo, meu exemplo, né? Então, eu tenho muito prazer em me comunicar. Eu tenho facilidade com tecnologia. E o problema que eu enxergo no mundo é que se as pessoas compreendessem o Evangelho, mudaria tudo. Até dentro da igreja, eu vejo pessoas que não compreenderam o Evangelho. Então isso mudaria tudo. Então eu me comunico através das tecnologias para pregar um Evangelho inteligente para as pessoas. Então esse é o meu propósito. Eu estou fazendo isso. Entendeu? Então é você juntar isso. Deus te deu uma caixa de ferramentas e Deus está te deixando enxergar problemas. Então você vai usar isso para resolvê-los. O Silas Malafaia diz assim, aquilo que te deixa indignado faz parte do teu chamado, faz parte do teu propósito. Incrível, né? Muito Glória bom. a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Queria que você falasse um pouco do livro e algumas dicas que você gostaria de dar do livro para a pessoa realmente adquirir o livro. Porque ele é uma ferramenta importante para te ajudar, né? Para a pessoa... Porque no livro você fala, fique tranquilo, fique calmo, não pensa que você vai descobrir o propósito da tua vida assim, rápido, tem que ser com muita calma, creio com muita oração também. Então, que dica que você daria? Eu diria para as pessoas, e isso vale para esse livro, mas para qualquer livro que você estiver lendo, meditar nele. Não existe uma meta, vamos terminar esse livro aqui em uma semana, não. Leia, vai lendo um capítulo, pensa, conversa com alguém, conversa com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, conversa, volta aqui, vai para o próximo, faz o exercício com zelo, tal. São 3 capítulos que tem exercício, compartilha com alguém, faz junto com alguém, realmente para você entrar nessa jornada, porque de fato descobrir o propósito, eu ainda estou descobrindo, é uma jornada, é como um carro com uma lanterna que ilumina até ali, quando você chega ali ele ilumina mais uns metros, quando você chega lá ele ilumina mais um pedaço, você vai tendo cada vez mais clareza. Uma coisa importante, propósito não se cria. Eu quero ter tal propósito. Não. Propósito se nasce, você vai ter que descobrir. Está na sua história o propósito. Um dos exercícios é isso. Vamos olhar para a sua história, está lá, tem pistas na sua infância do seu propósito. Está lá escondido. Já estava lá o tempo inteiro, é que a gente não conseguiu enxergar. E a gente quer jogar luz nisso, né? Então, para a galera pedir, tem na loja.dizascope.com, na loja do Dizascope, você pede e te entrega na sua casa. Incrível. Douglas Gonçalves é o fundador do Dizascope, vale a pena segui-lo e tenho certeza que foi uma grande bênção. Obrigado, viu, Douglas? Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, grande. Obrigado pelo livro que você escreveu. Muito bom. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Obrigado pela sua participação, mais uma vez na Sala do Pastor. Até a próxima. Deus te abençoe.